Gênesis, primeiro livro da sua Bíblia, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos e ter uma reflexão sobre esse texto. Deus colocou no meu coração nesse dia. Gênesis, capítulo 6, versículo 5 em diante. Acompanhe comigo a leitura. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar? Curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade rica que o Senhor nos concede de refletir na Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é viva, é eficaz, mais afiada que a espada de dois gumes. Fala conosco nesta noite, os nossos pensamentos, nossas preocupações não venham nos atrapalhar de ouvir claramente a Tua voz. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. É um lindo texto que fala de uma situação que deixa alguns um tanto quanto preocupados, né? A volta do Senhor. Será que tem algum sinal com o dilúvio, com as inundações? A gente tem visto tanta coisa estranha acontecendo nesse mundo, né? Os meteorologistas fazem suas previsões que preocupam-nos. E as ações da natureza, realmente, os desmoronamentos, quanta gente, quanta coisa estranha, irmãos. Mas descanse seu coração, você já conhece a palavra. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com os homens, coloca aquele lindo arco colorido. Eu sempre corrijo todas as vezes que eu lembro do arco. Lamentavelmente, aprendemos nas versões que seria o arco-íris. Não é de Íris. Íris era uma deusa grega. Esse arco nunca foi de Íris nem de homem algum. É um arco de Deus, é um arco da aliança com Deus. E, lamentavelmente, a humanidade se afastou tanto de Deus que procura, inclusive, usar o símbolo do arco para outras finalidades. Né? Desprovidos da graça, isso vai continuar acontecendo por um longo tempo. Mas, sem dúvida alguma, irmãos, quando nós lemos esse texto em Gênesis e as Escrituras nos mostram sobre a criação perfeita de Deus. Deus fez tudo de modo perfeito. Era tão perfeito que hoje a gente não consegue vislumbrar essa perfeição. Quando nós olhamos para os homens, para os animais, para as árvores, todo o reino criado por Deus, nós começamos a nos perguntar, será que realmente o que Deus fez foi perfeito? Por que chegamos até aqui num estado tão difícil, deplorável, de desamor, de autodestruição, o homem se destruindo? Eu fico observando, sou um tanto crítico, não no sentido arcaico da palavra, não sou arcaico e retrógrado, diriam os filósofos, não, mas eu penso como o homem se autodestrói. Um culto ao corpo que tem destruído a natureza criada por Deus de tal maneira, irmão. Eu entrei numa loja esses dias e vi uma pessoa extremamente tatuada. E eu fiquei pensando, se esta pessoa se arrepender de fazer tal coisa, como conserta? Não tem conserto. Algumas tatuagens são removidas, mas algumas, não o corpo inteiro. Nós estamos falando de seres humanos implantando chifres, largando as orelhas, fazendo marcas em homenagem a ídolos ou uma ideologia. A gente está percebendo isso e quando eu falo, por exemplo, da estética feminina,
lógico que as mulheres merecem um cuidado especial com a beleza, mas o que está acontecendo é exagerado. Estão se tornando deficientes no seu visual em prol de um modismo, de uma situação horrenda. Certa vez eu aconselhava uma jovem que foi fazer o gabinete com aquela moda mendigo, né? A moda mendigo é aquela calça rasgada. Eu não quis exagerar, mas eu disse, jovem, não há nenhum problema com relação ao gabinete, mas você se vestiria assim ao procurar entrar no primeiro emprego, fazer uma entrevista de emprego, um salário de 20 mil reais, não lembro quanto eu falei, mas eu disse algo muito bom. Você arriscaria ter uma vestimenta tão deplorável? Eu sei que é moda, mas por que devemos seguir o rumo deste mundo? Por que nós temos que copiar as coisas do século? Diríamos seculares. Nós devemos tomar algum cuidado com relação a isso, irmãos. Mas o tema desta noite vai falar um pouquinho dessa perfeição de Deus que foi se degradando até chegarmos aqui. Deus fez um ser humano perfeito. Verdadeiramente não olhava este homem criado por Deus de forma maldosa para coisa alguma. Tinha uma relação direta com Deus, era parecido com Deus e abençoado por Deus. Isso está aí em Gênesis. Nós vamos ler vários textos em Gênesis. Se você está com a sua Bíblia, vai ser muito fácil você localizar. Gênesis capítulo 1, versículo 28. As Escrituras vão dizer que assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. Veja, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui, um modo da Escritura nos dizer como Deus criou o ser humano para ser parecido com ele. Então não podemos imaginar nada diferente da perfeição. A questão é que o pecado entra e, logicamente, muitas coisas vão acontecendo. E de imediato, o ser humano só percebe a nudez depois de ter cometido pecado. Depois do pecado ter contaminado ele. Isso está em Gênesis 3, versículo 7. Quando diz, então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós sabemos que essas vestimentas não serviram para nada. Imediatamente pensava-se esconder a nudez com folhas de alguma planta, que aqui é citado como a figueira, não é? Pela visão do judeu, mas que não duraria nada. Sol e chuva, a planta murcha, cai. Então, tem toda a história de Deus sacrificando o animal, vestindo, dando a noção de como se cobre a nudez corretamente. E essa questão da nudez, queridos, é muito claro. Eu falava agora há pouco da moda mendigo, né, da roupa rasgada. Queridos, talvez vocês não tenham essa percepção facilmente, mas eu vou tentar abrir o entendimento dos irmãos quanto à vestimenta. A vestimenta, ela nasce justamente para espelhar o que está na alma do ser humano. Quando nós vamos a um lugar de respeito, por exemplo, nós vestimos uma roupa adequada para a ocasião, receber uma autoridade, ou quando vamos a um sepultamento, a tristeza faz-nos vestir uma roupa mais escura. Isso é padrão. Logicamente, você pode vestir de qualquer jeito. Mas dificilmente você vestiria uma fantasia de carnaval para acompanhar o enterro de um parente, a menos que você tenha ficado feliz por ele ter morrido. Fora isso, você vai com pesar. A gente encontra as pessoas de óculos escuros porque choram, roupas pretas, marrons, uma cor pálida para revelar a tristeza interior. Então a vestimenta tem esse caráter de revelar o como nós estamos nos sentindo por dentro. Quando se cria o modismo, quebra-se esse protocolo
e disse para o outro o modo correto de se vestir. Foi por isso que eu citei a jovem com a roupa rasgada e disse: não é uma roupa adequada para estar diante de um pastor, mas eu não me incomodaria. Só estou chamando a sua atenção que com esta roupa, em alguns lugares, talvez não seja bom você entrar. Porque, algumas repartições públicas têm lá, não entre bermudas, chinelo de dedo. Não é só uma proforma, é porque é um lugar que se diz respeitoso. Então, há vestimentas adequadas. Você vai à praia, sim, você vai de chinelo de dedo, de bermuda. Então, quando nós começamos a pensar nesta questão, nós nos lembramos da nudez do homem. Como Deus fez o homem sem necessariamente precisar se cobrir do frio ou se proteger do calor. Tudo perfeito. E essa nudez representava a ausência total de maldade. De tal maneira que houve uma necessidade de esconder a maldade que estava neles, procurando se vestir. Então, quando eu cito a questão de uma roupa rasgada, ok, não é nenhum pecado, o pastor não está aqui tentando criar uma doutrina, mas entenda que isso pode ser uma influência de alguém que se sente assim, rasgado aos pedaços, maltrapilho. Porque hoje uma calça rasgada no shopping, dependendo da marca, custa muito dinheiro. Mas se você fosse mendigo, morador em situação de rua, você teria vergonha de andar rasgado. Percebe o que eu estou dizendo? Que aquela nudez mostrava ao homem como ele era, perfeito diante de Deus. Não era uma nudez como nós entendemos hoje. A questão é que o pecado entra e isso começa a mudar no coração do homem. Deus faz o homem ser humano perfeito, homem e mulher, e uma terra perfeita. Pense num lugar que nós chamamos hoje de paraíso. Perfeito. Clima maravilhoso. Alimentos extremamente saudáveis. Eu fico imaginando o que tinha naquela época, irmãos. Eu acho que eu até, vocês sabem que eu tenho uma aversão, as crianças não estão aqui, posso falar isso, eu tenho uma aversão à ervilha. Mas eu acho que se eu estivesse no paraíso, a ervilha ia ser gostosa. É porque eu comi muita ervilha em lata, ninguém merece ervilha em lata, né, irmãos? Oh, meu Deus do céu. Não reclamo da pobreza que eu tive na infância, não, mas se tinha uma coisa que eu odiava de ser pobre, era comer ervilha em lata. Hoje eu entro no mercado, depois eu descobri que não era só ervilha, era salsicha em lata também. Porque era a única coisa que nós tínhamos dinheiro para comprar, e era o que a gente comia muitas vezes. Mas eu fico pensando num paraíso em que tudo é perfeito, todo alimento é perfeito. Não faz mal algum, o homem não sente necessidade de procurar o que presta e o que não presta. Você vai ver como é que a gente faz hoje? A gente entra numa banca, no mercado, de tomates lindos, brilhosos, e mesmo assim a gente desconfiado vai lá e escolhe um por um. Não é assim que a gente faz? Porque a gente não confia. Meu Deus, será que esse negócio está bom? Aí olha para ver se não tem um rasgadinho, algo podre. Irmãos, a desconfiança. O homem vive isso agora. Mas Deus fez uma terra assim perfeita, depois da entrada do pecado, aí a coisa ficou diferente, porque a maldição, ou aquele pecado que inicialmente, nós lemos o texto em Gênesis 6, que nós ouvimos Deus dizer que estava triste por ter feito o homem, em algumas versões vai dizer arrependido, já eu vou explicar isso aqui, mas pense, o que as aves dos céus tinham com o pecado humano? O que as plantas, os animais das selvas? Por que Deus destruiria tudo? Porque a maldição do pecado contamina todas as coisas. Não vamos espiritualizar demais, mas uma roupa usada para o pecado é uma roupa contaminada com o pecado. Ou passa por um processo de descontaminação, ou é jogado fora. Há um cuidado com relação a essas coisas. Nós precisamos ser cuidadosos, sim. Gênesis 3, versículos 17 a 19. E a Adão disse, Deus falando com Adão, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Veja, se ele vive na terra, ele vai viver diante desta maldição. Maldita é a terra por sua causa.
em fadigas, ok? Muito trabalho, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também, olha aí, o que não tinha antes, espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Até então a gente imagina que esse propósito de comer erva do campo era só para os animais. Mas o homem, para sobreviver, tem que comer de tudo agora, né? Já viu o nutricionista falando? Você tem que ter um prato colorido. Proteína, carboidrato, fibra. Ó, será que era assim no paraíso? Não, irmãos. Creio que não. Pense aqui, versículo 18. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. Quer comer pão? Tem que suar o rosto. Até que volte à terra, pois dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, fadigas, espinhos, suor, representando todas as dificuldades para a vida do homem. Você acha que no paraíso você tinha que pegar trem, BRT, ônibus lotado, pagar preço caro, ter uma qualidade horrível para se transportar? A gente não pensa nessas coisas, porque a gente nem pode comparar o que vivemos aqui, nem podemos chamar um determinado momento ou lugar de paraíso. Seria pecado, diria eu, tentarmos comparar qualquer lugar ou qualquer situação de paraíso. É só um momento, porque logo, logo, o sofrimento, o desgaste da vida está aqui representado. Então, o homem foi criado perfeito, uma terra perfeita e uma união perfeita entre Deus e a sua criação. Está aí, escrito em Gênesis, voltando um pouquinho, capítulo 2, versículos 18. O Senhor Deus disse ainda, olha como Deus era bom. E é bom, mas era bom com Adão. Será que ele não viu isso? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Pula para o versículo 21, que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe das costelas e fechou o lugar com a carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Uma comunhão perfeita. Não havia vergonha entre eles, não havia maldade. Estavam entrosados, a carne, a ideia da carne mostra toda a comunhão de um homem para com a mulher e, logicamente, um encontro com Deus. E nós sabemos que era um encontro diário na presença de Deus, até que o pecado entra e muda um pouco. Começa a surgir aqui nesta união perfeita o desentendimento, queridos. Quando eu olho hoje a dificuldade dos homens ouvirem Deus e muitas vezes dependerem de profetas, de revelações, querido, você tem a palavra. Se você for inspirado pelo Espírito Santo, você vai ler e vai pedir a Deus entendimento, e muito entendimento será dado. Você tem as ferramentas para estudar, para cultuar, para esclarecer, tirar suas dúvidas. Mas há muito desentendimento ainda, isso desde o pecado. Aí em capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, olha que encontro gostoso, aquela viração do dia, Deus esperando ali o homem para conversar, sua mulher já está criada, o casal se dirigindo para Deus. O homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Lá, no versículo 12, para a gente ganhar tempo, então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi.
Você lembra que a primeira ordem que Deus, a primeira bênção que Deus havia liberado é que eles poderiam subjugar todos os animais. Ela, ao invés de subjugar a serpente, e aqui na expressão animal, ela foi subjugada, ela foi tentada, ela caiu pela cobiça. O desentendimento começa a surgir. Aquele casal que vivia em harmonia não tem mais harmonia. Por quê? Adão se sente traído. Foi a mulher que tu me deste. Briga com a mulher e briga com Deus. Alguém pode brigar com Deus, sendo ele o único culpado? Então aquela paz que havia no paraíso foi roubada. O paraíso era o lugar onde o homem morava, não Deus. Deus ia lá para se encontrar com o homem. A morada de Deus, o Altíssimo, não era o lugar em que o homem morava. Aquele era o lugar em que o homem habitaria para a glória de Deus, mas isso já está criando um problema. Então, o que aconteceu com aquela paz que foi quebrada? Seguiu Deus. Aonde quer que Deus fosse, a paz estaria com ele. Agora você entende porque Jesus diz, a minha paz eu lhes dou. Não é a paz que o mundo dá. Nesse mundo não podemos ter a paz que Cristo pode dar. Nós podemos ter uma paz aparente, um momento de paz, mas não cochile, porque logo o inimigo provocará você e essa paz vai ser destruída. Onde está essa paz? Com Deus. E Cristo, devidamente outorgado pelo Pai, o Filho disse, eu vos deixo a minha paz. Se nós queremos desfrutar de uma paz num lugar tão difícil, tão contaminado, tão cheio de maldições, o que nós precisamos? Estar em Cristo definitivamente. Queridos, era o plano perfeito de Deus. Só que Deus daria a liberdade ao homem para participar desse plano. E essa liberdade que nós chamamos hoje, não sei se corretamente, mas de livre arbítrio, ou seja, eu escolho o que eu quero fazer da minha vida. Quando a gente ouve essa galerinha falando meu corpo, minhas regras, sobre aborto, estão baseados aqui no princípio do livre arbítrio. Faço o que eu quiser. A única questão que leva à justiça e a igreja deve se posicionar é porque aquele corpo que está dentro do corpo dela não é ela. É uma outra vida dada por Deus. Então ela não tem o direito de tirar a outra vida. Se ela está arrependida de ter um filho, não importa as condições, e aqui não estou falando das exceções, tá, irmãos? Há muitas questões da medicina, da ciência, sobre a mulher vai morrer, a criança tem determinado problema. Isso é uma discussão, eu sempre falei isso. Deus, família e a sociedade. Estou falando da regra geral. Ô jovem, está arrependida de ter essa criança? Sim, eu não queria engravidar, não. Tá, você não queria, mas sabia que se você fizesse tal e tal coisa, você engravidaria. Eu estou arrependido, não quero não. Vou jogar fora essa criança. Não vai não. Vou prender você, vou te alimentar, você vai ter essa criança. E se depois dela nascer você quiser desistir de tudo, você se mata. Você decide sobre a sua vida. Lembrando que isso pode levar você a um fim pior do que o seu presente. Mas essa criança não tem culpa de você ter feito tantas coisas erradas. Mas Deus é bom e o livre-arbítrio está no plano perfeito de Deus. Está incluindo aí a liberdade humana de tomar decisões, mas que vão acarretar no final da sua história. Nós não estamos aqui porque somos obrigados. Deus sempre nos abençoou. Mas se queremos estar debaixo da proteção de Deus, não é obrigação estar na igreja, mas sim uma aliança com Deus. Estamos aqui porque amamos Deus. Você pode dizer amém por isso? Amamos Deus. Estar na igreja, na comunhão é maravilhoso. Ouvir a palavra, sair um pouco desse mundo tenebroso. Isso faz bem para nós, mas nós temos que fazer escolhas acertadas. Por quê? Porque dependendo das nossas escolhas, a coisa desanda. Em Gênesis capítulo 2, se você voltar um pouquinho, versículo 16 e 17, vai dizer que o Senhor, Deus, ordenou ao homem de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve. Percebe aqui? Você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Não significa não vai comer. Você não deve comer. Você vai fazer escolha. Até porque
Não consta aqui nenhuma cerca elétrica ao redor desta árvore. Ele tinha liberdade de obedecer ou não obedecer. E aqui começa, querido, a história de uma contaminação de um projeto perfeito de Deus que se espalhou rapidamente na terra. Aí a gente vai conhecendo a história e vai vendo já os filhos, né? Adão e Eva cometendo homicídio, a coisa vai degringolando de tal maneira que chega até onde nós chegamos. É o mal avançando, como um caminhão pesado, desgovernado, sem freio, descendo a ladeira. Vai chegar uma hora que ele para. E no momento em que ele parar, muito prejuízo ele vai fazer. Um rumo totalmente contrário àquele projeto inicial de Deus. Até chegarmos ao texto que nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Deus viu, totalmente diferente do planejamento inicial de Deus, que era viver o homem naquela nudez, protegido por Deus de todas as formas, numa comunhão chamada eterna. Tudo isso está no planejamento perfeito de Deus. A maldade no coração humano não precisava existir. Agora existe, parece que só isso existe. Como podemos confiar nos homens? Sabe a ideia da balança injusta que Provérbios condena tanto? Nós temos algumas mensagens sobre isso. A balança justa é aquela que quando você pede 1 quilo, o homem coloca o peso de 1 quilo e a comida tem 1 quilo. Mas a balança injusta é aquela que o homem tira ou acrescenta conforme o seu propósito, para enganar, para roubar. E não só o vendedor, mas o cliente. Eu já vi na feira gente colocando o dedinho assim ó, na balança, enquanto o vendedor não estava distraído, ele botava o produto e a pessoa botando o dedinho assim, ó, para favorecer ele mesmo. E o comerciante também, se a maldade está no coração, vai fazer isso. Queridos, quando eu falo desta ideia da maldade no coração, isso não precisava existir, logicamente. Mas quando a gente olha já um coração, a partir do pecado, propenso a escolher o mal, é um grande perigo. É por isso que acredita-se, né, que Salomão seja o autor, inspirador de todo o provérbio. Salomão vai dizer, Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Porque é através do coração que Deus faz contato com o homem, não é com a mente. Por mais que a gente esteja aqui usando a razão, o que Deus faz é colocar no coração do homem, por isso a gente tem essa visão da morada de Deus ser no coração. Porque eu vou usar a razão para entender Deus, mas a morada de Deus está aqui, ó, dentro de nós. A gente sente a presença de Deus. A gente não encontra Deus nos livros. Os livros nos ajudam a entender a vontade de Deus. Então a razão vai ser importante, porque senão a gente espiritualiza tudo, né? Já viu gente que tudo é espiritual, mas ele faz coisas sem razão, coisas ilógicas. Então, uma coisa é a maldade na mente. Por quê? Uma coisa é a maldade na mente e outra é no coração. Porque quando eu penso em fazer o mal, mas o meu coração está cheio da palavra de Deus e da vontade de Deus, eu tiro do meu coração as coisas boas e digo para a minha mente, para de pensar nisso. Você não pode fazer maldade. Você tem que perdoar, porque no coração tem perdão. Você tem que amar, porque no coração tem o amor de Deus. Agora, a mente não, a mente é infrutífera. Se ela não estiver ligada com Deus, ela é infrutífera. Então, a gente vai falando aqui, agora eu quero que você leia comigo os versículos 6 e 7, aí mesmo do capítulo 6, que diz assim, ó. Então o Senhor ficou triste, em algumas versões fala, Deus se arrependeu. Vou explicar isso já já. A versão que eu estou usando, Nova Almeida atualizada. Mas uma grande parte das Bíblias fala de arrependimento. Quantos tem Bíblia escrito arrependimento aí? 1, 2, 3, uma boa parte. Então, normalmente a gente coloca no texto para combinar com a leitura da Nova Versão Almeida. Mas por que há essa atualização? Porque nós estamos falando, queridos, de um Deus justo.
Arrependimento, se pensado no entendimento humano, é algo que precisa levar a um conserto imediato. Deus não fez nada errado para que se arrependa, para que tenha que mostrar arrependimento. O projeto de Deus era perfeito. A questão é que, ao incluir o livre-arbítrio e a liberdade de escolha, ao incluir a possibilidade do homem fazer o que ele quiser, exatamente por isso o plano deu errado, porque ele deu ao homem a direção para o plano dar certo ou errado. Mas o homem fez escolha, e essa escolha do homem desencadeou uma maldade generalizada na raça humana, de tal modo que, se nós atualizarmos o dialeto hebraico, nós vamos entender que Deus estava extremamente triste por uma escolha errada do homem. Então nós vamos ver uma versão, que é esta versão dizendo que Deus estava triste, mas ele era um Deus justo. E se nós compararmos no entendimento de Números, coloca na tela, por favor, Números 23, 19. Está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, ou se arrependa. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Ora, se Deus quisesse ver os seres humanos e tudo destruído pelas águas, para que ele faria? Para que ele criaria todas as coisas? Ele fez para a glória dele. Ele fez para que o homem vivesse em comunhão com ele, mas a coisa perdeu o rumo por culpa do próprio homem. E aí, nesse momento, nós entendemos que Deus está reparando um erro humano por amor ao homem. Reparando uma decisão errada por amor. Porque quem havia errado e quem erra sempre era o homem, não Deus. Deus não errou em nada, irmão. Não podemos pensar nada diferente disso. Quem deveria se arrepender seria o ser humano. Mas nós estamos falando das gerações, aí lá na frente. Como é que Noé vai... Será que Noé entende? O meu antepassado Adão pecou. Ai, Senhor, me arrependo. Não dá para a gente entender isso, porque o tempo passa e a mente humana é falha. Nós não entendemos determinados castigos, por isso nós vamos entender em Ezequiel, o profeta, dizendo que a responsabilidade é individual. Você não pode se sentir culpado pelos erros dos seus pais. Faça uma aliança com Deus e siga à frente, abençoado pelo Senhor. Não importa, mas o meu pai, já ouvi muito isso, viu? Meu pai e minha mãe me entregaram para a entidade tal, pastor, eu estou pagando por isso. Se você está pagando, para de pagar, porque Jesus Cristo já morreu por você e já pagou por todos os pecados, louvado seja Deus. Vai lá na cruz, se entrega a Ele, diz: Jesus, eu quero ter uma vida nova, transformada, renovada. Segue à frente. Deixa o pai, a mãe, seja lá quem for, está lá atrás, que resolva com as entidades. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, louvado seja Deus. Então nós temos aqui uma reparação por Deus de um erro alheio, vindo no tempo oportuno. Versículo 8 de Gênesis 6, versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Essa alternativa que a gente vê aqui é uma alternativa criada por Deus. Tudo contaminado. A maldade cresce assustadoramente, mas eu estou vendo um homem que faz de tudo para que tenha aliança comigo. Um homem que, mesmo nos seus erros, e aí a gente não está falando de perfeição de Noé, nós estamos falando de um esforço mais do que natural para fazer a vontade de Deus. Então, nós começamos a entender que Deus olha para Noé e diz assim: peraí, tem alguém diferente aqui nesse grupo. É Noé. Ele que bate a minha porta, ele que ora, ele que se curva, ele que busca, ele... Sabe, Deus começa a olhar para esse homem e falar: peraí, eu vou sim destruir a raça humana, mas eu não vou destruir todos. Vamos dar a chance a esses humanos a viver para a minha glória e para o meu louvor. A gente sabe que tem muita coisa boa no mundo, mas tem coisa que parece que não entendeu ainda. Vê uma enchente e diz: é o fim do mundo. Talvez não seja o fim do mundo, mas pode ser o seu fim neste mundo. E aí nós precisamos estar atentos. Será que chegou o meu dia? Será que eu estou preparado? Será que eu me permiti a esse tempo de vida que me transformou de verdade?
Então, é uma alternativa. Achar Noé é uma alternativa criada pelo próprio Deus. Não foi uma iniciativa humana. Noé não disse: ei, Deus, estou sabendo aí que o Senhor vai destruir o mundo. Será que eu posso entrar na brecha? Não, queridos. Isso não aconteceu. A misericórdia de Deus se estendeu e aí sim nós começamos a perceber uma sinceridade em Deus em dar a oportunidade para que a humanidade vivesse para a glória dele. Novamente, um planejamento perfeito da parte de Deus. Bastava que o homem correspondesse. E aí no versículo 9, diz, são essas as gerações de Noé, né? Porque vai explicar as gerações. Vai dizer que Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E o mais importante, Noé fazia o que da vida? Jogava porrinha na esquina enquanto o mundo estava acabando? Sentava para ver Big Brother Brasil enquanto o pecado contaminava a vida dele, a casa dele? Dava volta nos outros porque ele ganha pouco? Roubava e usurpava só porque o outro tem, eu também preciso ter? Não! Era um homem que lutava contra os problemas do seu tempo, era um homem justo. O que é seu e o que é meu é meu. Mas o mais importante, era um homem que andava com Deus. Está aqui, irmãos, a chave. Sabe que a chave, toda chave precisa ter um segredo. Já reparou na chave? Você não pode pegar qualquer chave e colocar em qualquer fechadura. A chave, o segredo de Noé era andar com Deus. Ele entendeu de alguma forma, sem saber dos planos de Deus, que ele podia obedecer a Deus. E aqui existe um segredo individual que Deus revela na sua palavra. Por que a palavra de Deus nós amamos? Porque é uma palavra revelada. Não tem nada oculto aqui, sabe? Quando o povo começar a falar de ocultismo, não é nada oculto que não venha a ser revelado. Cuidado com as coisas ocultas. Tem gente gostando de mistério. Ah, isso é assim. Ah, eu vou por aqui porque eu acho que... Calma, Deus já revelou. Está aqui, ó. Você tem liberdade de lê-la, você tem liberdade de interpretá-la junto ao Espírito Santo. Veja que nesse momento, o que Noé precisava fazer? Qual era o segredo da chave de Noé que ele poderia virar e fazer com que o plano desse certo? Ao menos para ele e sua família. Era obedecer. Obedecer em tudo que Deus ordenasse. Não pode ser meia obediência, não existe, tá? A ordem íntegra. Aí mesmo no capítulo 6, versículo 11, está escrito: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres humanos, seres vivos, haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Olha a ordem de Deus: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com bitume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. E aí Deus vai explicando tamanho, madeira, todos os modos que ele precisava. Nós sabemos que o dilúvio foi prometido e veio. Mas nós estamos aqui por quê? Porque somos descendentes de Adão. Você pode dizer amém por isso? E de Adão, chegamos à descendência de Noé. Você pode dizer amém por isso? Então, nós somos o resquício da misericórdia de Deus. Porque se Deus não tivesse misericórdia e não enxergasse Noé, nós não estaríamos aqui. Não haveria criação para louvar e adorar a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, levanta Noé, fazemos parte desse resultado final e aqui estamos nós, queridos. Através de Noé e sua família, a raça humana foi preservada. Esse tipo de assunto, às vezes, não cai bem na cabeça dos cientistas, né? Eles ainda vão insistir em dizer que é apenas uma história. Isso é impossível. Amém. Nós queremos no Deus que a especialidade dele é o impossível. Louvado seja o Senhor. Certa vez uma pessoa muito sábia falou comigo sobre os 6 dias da criação de Deus. E ele queria argumentar sobre a criação do universo, os milhões de anos, e etc, e etc. Eu disse, peraí. Tudo que você aprendeu nos livros, eu parabenizo você de ter aprendido.
Mas eu aprendi uma coisa que também está no livro que eu creio. E ela diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, meu Deus pode ter feito o mundo em bilhões de anos, como também pode ter feito num piscar de dedos. Eu creio num Deus que age no impossível. Se eu acreditar em Deus apenas pelas coisas possíveis que Ele pode fazer, então eu não acredito em Deus. Eu criei um Deus que atende a minha necessidade, só isso. E a gente sabe claramente que muitos não conseguem alcançar o sobrenatural de Deus porque lhe parecem loucura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, fala sobre isso. Tem gente que não consegue. A gente fala de morte, ressurreição, 3 dias. Não, mas isso é história. Tá bom, querido, você fica com a história e eu fico com a experiência. Você fica com o que você acredita nos livros e eu fico com o que eu acredito no livro da vida. Eu fico com a possibilidade de experimentar coisas sobrenaturais o tempo todo. Mas se você quiser continuar na ciência, amém, pode ficar. Mas uma coisa é fato, e a ciência confirma o que eu vou dizer. A nossa vida é dotada todos os dias de renovo. Sabe por que você não morre com facilidade quando você se corta, infecciona? Porque Deus deu a você a capacidade de renovo. O tecido se renova, a pele se renova, tudo isso se renova até certo ponto. Mas chega uma hora que não tem mais renovo, porque você já exagerou demais. Mas Deus nos dá essa capacidade. Ora, por que um bebê não morre imediatamente se as células vão morrendo? Porque Deus está renovando as células. Crescemos, chegamos à fase adulta, então nós precisamos equilibrar isso, porque sabemos que há um limite para a nossa história de vida. Veja que o renovo é comprovado pela ciência. Nós servimos a um Deus que renova. Diga glória a Deus por isso. Então Noé dá alguns passos importantes e bem cuidadosos. Eu vou ser bem breve aqui, contando com o Senhor. São pelo menos 3 passos que a gente precisa aprender hoje. Primeiro, Noé já tinha a planta da construção. Deus deu para ele. Quando Deus fala da arca, Noé não tem a menor experiência com navegação, não chovia, não havia oceanos. Tudo isso vai sendo explicado aqui, a gente vai percebendo que Noé não seria a pessoa mais correta. Sabe essa coisa que a gente tem de, eu não sou o mais preparado, pastor, para fazer tal coisa, mas espera aí, se você fizer com o Senhor, Ele pega na sua mão e tudo dá certo. A gente fica dando desculpa para Deus para fazer muita coisa, sabe? Mas não importa, se Deus é contigo, vai acontecer. O que Noé precisava fazer? Cumprir, seguir a construção. Já viu um engenheiro que faz um desenho? Irmãos, que coisa interessante. Nós temos um irmão muito habilidoso aqui que nos ajudou aqui na parte elétrica da igreja. E eu me lembrei disso agora. Ele fez uma planta elétrica desse tamanho assim. Ele colou aqui na parede e eu chegava na obra e dizia, estou entendendo nada. Mas ele sabia exatamente cada figura o que era. Segunda planta, pastor, tem que fazer isso aqui. Aí eu dizia assim, dá para mudar? Ele ia lá, redesenhava. Mas se eu não sigo a planta, ou se os trabalhadores não seguem a planta, alguma coisa vai dar errado. O engenheiro prepara tudo, o engenheiro também erra, mas geralmente ele faz tudo correto. Dá para o mestre de obras chama os pedreiros, etc, etc. Se eles fizerem errado, cálculo errado, não seguirem o planejamento, vai dar errado. Então, o que Noé evidentemente precisava fazer? Era seguir a planta. Capítulo 6, versículo 15 e 16. Desse modo você a fará. O seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. E aí eu fico pensando no Noé, dizendo assim, mas peraí, para que isso tudo? É para salvar só uns bichinhos, ou eu, minha família? Senhor, vai demorar muito, não dá para fazer um barquinho? Senhor, não dá para, em vez de 3 andares, fazer 2? Mas para que cobertura? Sabe essas coisas que a gente começa a conversar com Deus e Deus fala claramente e a gente fica relutando. A gente quer discutir com aquele que sabe o que vai acontecer lá na frente e nós não sabemos nem o que está acontecendo hoje.
Deus é aquele que vê ontem, hoje e verá eternamente. Louvado seja o nome dele. Não se mexe no projeto de Deus, irmãos. Não se mete. Eu sou um defensor da evangelização, da igreja. Ah, pastor, mas agora tem Facebook, tem internet, a igreja não... Irmãos, não se mexe no projeto de Deus. O projeto de salvação, através da graça, foi Jesus Cristo dizendo, vá, fale às pessoas, proclame. Nós chegamos até aqui, milhões de cristãos, depois de que 12 homens ouviram a voz, um vacilou, outro substituiu, e Deus foi levantando, e as pessoas foram ouvindo, através do projeto inicial de Deus. Podemos mandar aviãozinho, podemos mandar sinal de fogo, podemos mandar águia com recado, a gente pode fazer o que quiser, mas não pode fugir do projeto inicial de Deus. E o projeto inicial de Deus é chamar aqueles que estão perdidos para encontrar a salvação. Diga amém por isso. Porque nós não sabemos o futuro. Ah, pastor, eu vi um moribundo ali, eu nem falei de Jesus para ele, porque ele já estava morrendo. Fale. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Fale. E se Deus quiser usar você para que ele não morra? E se Deus quiser usar você para que ele seja salvo? E se Deus quiser usar você para mostrar a todos o poder de Deus? Não sabemos os projetos de Deus, devemos apenas obedecer. O segundo ponto é que Noé tinha o objetivo da construção. Deus falou com ele claramente, ele não podia desviar a sua atenção. Aí está no versículo 17 em diante, que diz assim: porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Aqui os efeminados e homossexuais não gostam dessa coisa, né, irmãos? Misericórdia, se naquela época os animais entrassem dois machos juntos, 2 fêmeas juntos, não ia ter multiplicação nenhuma, irmãos, ali ia acabar tudo, dentro da arca mesmo. Versículo 20: das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida, armazene-a com você, isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez, sem questionar. Sem questionar. Deus está mandando levar todo tipo de comida. Onde estocar? Deus deu o tamanho da arca. E será que eu vou saber lidar? Será que eu vou conseguir alimentar o leão? Será que o leão não vai me comer? Não, se Deus mandou, o leão não vai te comer. O leão vai se calar e você vai alimentar, e ele vai sair, ele vai produzir outros leõezinhos. Porque não é o projeto de Noé. O projeto de Noé não daria certo, é o projeto de Deus, irmão. Mas se ele falhasse, através da desobediência, ou através de uma palavra que a gente ouve muito, isso não tem nada a ver. Já viu o crente dizendo para Deus, não tem nada a ver. Pastor, irmão, faz assim. Não, pastor, isso não tem nada a ver. Não? Então tá bom, então para que você me ouviu? Para que você leu a Bíblia? Você não está escrito que é para fazer desse jeito? Você não entendeu? Tira o contexto aí cultural, histórico. Tem coisa que a gente quer fazer que é para imitar judeu. Não somos judeus. Somos brasileiros, gentios, arrependidos, convertidos, Deus nos alcançou e etc, etc. Mas preste atenção que tem uma coisa interessante aqui que a gente não repara. Se Noé não tivesse obedecido a Deus, ele não só atrapalharia os planos de Deus para ele e para sua família, mas para todo ser humano. Às vezes nós não percebemos como Deus quer nos usar para abençoar outras vidas. E nós acabamos, nesse sentido, entre aspas, atrapalhando os planos de Deus, porque não queremos obedecer a Deus, porque achamos que tem que ser do nosso jeito. Queridos, isso dá muito errado. Está aqui, ó. Muitas vezes a culpa de não haver renovo de Deus é do próprio homem. Ai, Senhor, podia ser tão diferente o mundo. A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é nossa, não é de Deus. Mas está tudo indo de mal a pior. Esquece, Deus não tem culpa de nada. A culpa é nossa. O que você está fazendo para mudar isso?
que nós podemos fazer para mudar, pelo menos na nossa casa, na nossa geração? Será que estamos ensinando as coisas certas, irmãos? Eu vejo as coisas acontecendo e às vezes Deus mostra para a gente ter experiência, sabe? Eu fiquei horrorizado uma vez que eu estava descansando no carnaval com a família, ou feriado, não lembro o que foi, e aí saímos de uma pousada, era uma pousada bem simples em Paraty. Lembrei, uma família estava saindo na nossa frente juntos, e aí de repente uma mochila aberta e um menino vai, coloca ali um cacho de banana, e disse para o pai que era a banana que ele tinha roubado lá da pensão. Sabe o que o pai fez? Parabenizou o filho pelo roubo. Como nós queremos um mundo melhor se nós não corrigimos essas coisas dentro da nossa casa, nas nossas atitudes? Queridos, isso não pode só fazer a gente refletir, a gente tem que ter uma tomada de decisão. Vai vir eleição aí, hein? Você vai dar voto só porque alguém vai te dar um milheiro de tijolo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Hein? Quer uma mudança lá em Brasília, na politicagem? Procure votar em pessoas que você investigou, conhece os frutos. Não, vou votar nesse cara que parece bom, ele parece bom, a favor da família. Está aí, ele tem família? Ele tem filhos? Ele cuida da família dele? A gente não investiga essas coisas e a gente cai nas historinhas, irmãos. A gente acredita em qualquer coisa. Não adianta esperarmos dos homens, então, porque qualquer um vai fazer qualquer coisa. Investiga. Não, pastor, eu não gosto de política, então não vote. Eu sempre falei isso aqui há muitos anos. Não, sou obrigado a votar. A lei me garante o direito de não votar. Depois eu pago R$7 uns quebradinhos. Mas se você gosta de política, se você se interessa, procure colocar pessoas que você é um cheque em branco, sabe, que você vai assinar. Depois, ele vai dar um cheque assinado e ele vai preencher. E aí? A gente reclama às vezes das coisas, né? Mas começa de base, tá? Terceiro ponto para a gente encerrar é que Noé reparou os detalhes da construção. E aqui tem algo importante. Cada detalhe que Deus nos der precisa ser cumprido rigorosamente. Versículo 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Ele está preparando a arca. Deus já havia dado a ele a noção de como é que um piche, né? Se derretia aquilo, ele ia lá, betumava por fora. Se desse preguiça, não é? Já betumei por fora, para que eu vou betumar por dentro? Ou vice-versa. Não, vou começar por dentro, porque Deus deu a ele o direito de começar por onde ele quisesse. Não está no texto a ordem de Deus, comece por dentro, depois... Não, faz aí. Você só tem que vedar por dentro e por fora. Aí ele vai e começa por dentro, cansa e diz, tá bom, por dentro tá bom. A ordem de Deus é para ser cumprida na íntegra. O betume seria o selo final que faltaria para aquela embarcação durar o tempo necessário do dilúvio. O tempo necessário. Quanto tempo vai chover? Deus não disse. Mas ele sabe se é para betumar por dentro e por fora, é claro. Você não pode querer arriscar dar certo. A gente arrisca muito, irmãos. A gente fala de salvação e as pessoas estão assim pensando, mas não vou pensar nisso agora não, vou deixar para quando... Quando o quê? Quanto tempo você acha que nós temos? Tem gente morrendo jovem, tem gente morrendo em meia idade, tem gente morrendo quase quando nasce. Como você pode pensar em deixar para depois o que tem que ser feito agora? A nossa aliança com o Senhor é para ser feita imediatamente. Qualquer infiltração na arca de Noé seria um fiasco. E a culpa exatamente era do homem por não cumprir as ordens. De novo, né? Você pensa que nos tempos atuais é diferente? Não, Deus não vai mandar você construir uma arca, não. Já foi construída. Já foi construída por Ele mesmo. A sua alma é abrigada por uma arca que Deus construiu. E quando você pensa no todo, a sua casa é um lugar em que você deve betumar por dentro e por fora, para que a infiltração do Big Brother não destrua a sua vida, viu?
para que as novelas imundas, nojentas e propósitos vindo do inferno não destruam seu caráter, sua integridade com Deus, para que você afaste os seus olhos de toda concupiscência, que foi exatamente a concupiscência que levou Eva a tocar naquele fruto. Ou você betuma isso, isola, veda a sua vida, a sua casa, ou vai ter infiltração. E é por isso, sim, agora eu faço questão que você, se possível, de pé, abra em 2 Coríntios, capítulo 1, porque nós vamos falar desse tempo chamado hoje, e vai ser apenas uma leitura breve. Parece-me que o apóstolo Paulo estava olhando uma arca, e ele dá a noção do que nós precisamos para não afundarmos no dilúvio desta vida. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 diz: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Se ele prometeu, ele fará. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de quem? De nós, quando obedecemos. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, quem deu a ordem, que fez tudo, que também pôs o seu selo. Olha aí, queridos, lembra do betume? O seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja, se fizermos a parte que nos cabe, vai dar tudo certo, louvado seja o Senhor. O mundo vai de mal a pior, mas a minha casa está de pé. O mundo está afundando, as pessoas estão desesperadas, mas eu tenho a paz de Cristo na minha vida, louvado seja Deus. E o betume, queridos, só é posto perfeitamente por aquele que deu a ordem. No tempo de Noé, Noé fez o melhor que ele podia. O melhor. Mas eu imagino, sabe a imaginação pastoral? Que quando Noé terminou a construção e começou a inundação, ele fechou a última porta e betumou por dentro. Ele não tinha como fechar, selar a porta por fora. Naquele pedaço, naquele único pedaço, sabe quando você tem uma porta que está entrando água? Você só pode vedar ela por fora, por dentro, porque por fora a porta está aberta. Você pode fechar e vedar ela por baixo, por dentro, mas por fora não. Então por que a arca não afundou? Porque o Senhor Deus vedou completamente, protegendo aquela família. Não importa quais sejam as intenções do inimigo. Não pense que você está errando, se frustrando. Se você não estiver na desobediência, você está acertando. Ah, pastor, mas é tão difícil ser crente. Eu sei, irmão. Às vezes o diabo quer fazer com que a gente pense que a gente está totalmente errado, que não tem mais jeito. Faz isso não. Ouça a voz de Deus, cumpra o projeto. Comece a construir a sua vida pautada na rocha, louvado seja Deus. E você vai ver que Deus fará você flutuar mesmo em meio a uma inundação. O Espírito Santo já foi derramado. E por que nem todos têm essa mesma relação com Deus? Porque não se permitem ao cuidado de Deus. Alguns porque estão com pressa. Já viu crente com pressa de crescer, prosperar, de ter cargo, de abrir igreja? E quando alguma coisa falha, ele culpa Deus? Outros porque querem fazer de qualquer jeito. Não prestam atenção no projeto inicial. Tem que prestar atenção, irmão. Tem que ler a palavra. E outros porque resistem ao renovo de Deus. Renovo de Deus é começo de novo. Resiste não. Coloca a sua Bíblia aí no seu banco. Feche seus olhos. Se prepare para o projeto de renovação de Deus. Deixa Deus renovar, deixa Deus transformar. Tudo que nós precisamos é ouvir claramente a voz do Senhor e não as vozes do mundo lá fora. Tome cuidado. Noé deve ter ouvido tanta coisa.
Eu fico pensando em Noé, às vezes sentando em cima de um tronco e dizendo: meu Deus, será que eu estou ficando louco? Porque está todo mundo dizendo que eu sou louco. Deixa o mundo dizer que você é louco, porque Deus confunde os sábios na loucura. Aleluia. Nas coisas loucas, Deus mostra as coisas verdadeiras. Estar numa igreja para o mundo é loucura. Irmãos, mas eu estou construindo a minha arca para colocar a minha família dentro. E quando as águas baixarem, eu dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajudou quando eu pregava o primeiro prego, quando eu cortava a primeira lenha, o Senhor estava conosco. Do contrário, não conseguiríamos chegar até aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Toma, Senhor, cada homem, cada mulher nesta noite em Tuas mãos, que com o coração em paz parou para ouvir a Tua voz. Dá a eles a planta necessária para construírem a arca na medida certa, Pai. Dá a eles, ó Deus, como tem sido dado neste lugar, o objetivo desta construção. Por que precisamos construir uma casa sobre a rocha? Porque vai chegar o vento, a chuva, a tempestade, e muitas casas serão destruídas. Mas aqueles que estão firmados na rocha estarão estabelecidos eternamente na presença do Senhor. Cuida de nós, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Renova a nossa vida, Pai. Renova-me. Você pode cantar isso? Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. O que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Escute, feche seus olhos. Se você quer um renovo diante de Deus, meu convite é para que você coloque a mão no seu coração, aí mesmo onde você está, e que você, ao corrigir as coisas que porventura o Espírito Santo diz a você que foram erradas, a partir de hoje acerte. Conserte todas as coisas. Os dias são maus, estão abreviados, e Deus já disse que aquele que nele crê verdadeiramente se salvará. Creia no Filho e tenha vida eterna. E mesmo que o mundo tente dizer que isso é balela, é história, é religião, não, queridos, nada acontece por acaso. Coloque a mão no coração e faça a sua oração com Deus. Peça a Ele para corrigir o planejamento, dar a direção certa, restaurar a sua alegria, a sua paz, fazer com que as coisas erradas do passado fiquem no passado. Em nome de Jesus, peça ao Senhor um renovo. Enquanto estivermos cantando mais uma vez esta canção, esse é o momento de você fazer a sua oração com Deus aí mesmo onde você está. E Deus ouvirá, e Deus dirá o amém, em nome de Jesus.